dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre como sair do trauma e do drama com as barras de Access. Enquanto o Instagram está avisando que nós estamos ao vivo aqui, eu vou deixar o tema fixado. Para quem entrar depois saber do que nós estamos falando, seja bem-vinda. Acho que é Arilis, seja bem-vinda. Vamos compartilhar essa live para que esse conteúdo ele possa chegar para um maior número de pessoas também, né? E o que cria a nossa realidade? O que será que cria a nossa realidade? Durante muito tempo, a gente passa aqui nessa realidade acreditando que as coisas elas estão acontecendo, quando na verdade nada está acontecendo, né? Tudo aquilo que a gente tá vivendo na nossa vida está sendo criado, né, através dos nossos pensamentos. Então, nós somos co-criadores da nossa realidade. Mas durante muito tempo também o ser humano ele foi desempoderado, né? Nós fomos incentivados a desacreditar disso, né? Em sempre acreditar em algo que estava fora de nós, não nessa força interior que habita dentro de nós e que na verdade está em toda parte, está em todos os lugares. E se é o meu pensamento que cria a minha realidade, se é o meu pensamento que cria a minha realidade, tudo aquilo que você está vivendo na sua vida, seja o que você considera como bom, como perfeito, como agradável, como incrível, como maravilhoso, você criou, você está criando isso. E todas as cacas também, tudo aquilo que nesse momento você está julgando como ruim, como errado, como um inconveniente, né? Tudo isso está sendo criado por você também, né? E se é o meu pensamento que cria a minha realidade, quando eu tomo consciência disso, eu tenho a possibilidade de criar algo novo, de criar algo diferente. Então seja bem-vinda, Rúbia, seja bem-vinda, Nara, seja bem-vinda, Ju, Heloíse. Vamos compartilhar essa live para que esse conteúdo ele possa chegar para um maior número de pessoas. Eu fiz aqui algumas anotações, coisas importantes que eu senti aqui no meu coração de compartilhar hoje e acredito de verdade que nada é por acaso. Se você chegou aqui até essa live, se você está assistindo essa live depois na gravação, sim, vai ficar gravado. Eu tenho certeza que tem um propósito para isso, mas tudo também são as nossas escolhas. Porque nessa realidade nós também temos algo chamado livre-arbítrio, né? Então, o nosso livre-arbítrio é aquilo que permeia tudo, né? Permeia todas as nossas escolhas. Nós não somos obrigados a absolutamente nada. Mas olha que louco, que muitas vezes a gente acredita que nós não temos escolhas, sabe? A gente olha para aquelas situações interessantes que nós estamos vivendo na vida e a gente acredita que a gente não tem saída, né? E quantas situações interessantes você está vivendo aí na sua vida? E quando eu chamo de interessante, gente, é o que nessa realidade a gente costuma chamar de problemas, né? Só que em Access a gente aprende que nós não temos problemas, porque não tem certo nem errado, não tem bom nem ruim, né? Tudo aquilo que está acontecendo também é para o nosso crescimento e para a nossa evolução, se a gente estiver escolhendo por isso. Se você estiver escolhendo, né, aprender com as experiências que você está vivendo e a partir dessas experiências você sobrecriar a sua realidade, você vai sobrecriar a sua realidade. Se você olha para tudo que está acontecendo, você começa a acreditar que você não tem saída, realmente vai ficando cada vez mais difícil de você conseguir mudar essa situação, de você conseguir modificar aquilo que você está manifestando na sua vida. E por que a consciência ela é tão poderosa? Porque a consciência, ela nos permite olhar para aquilo que a gente não estava conseguindo enxergar antes. E ver é ser livre, né? Eu sempre trago o exemplo do arrogante. Por quê? A pessoa arrogante, gente, ela não tem consciência de que ela age desse espaço, que ela age desse lugar. E olha o que nós fazemos, né, com os arrogantes, né? Fica todo mundo falando ali por trás da pessoa, né? Percebendo aquilo que está acontecendo.
Mas ninguém chega para essa pessoa para poder falar. E esse é o poder da consciência, porque quando a gente percebe como que a gente está se comportando diante das situações da vida, como que a gente está se comportando diante das outras pessoas, diante daquilo que está acontecendo, quando a gente percebe o que realmente está acontecendo, é justamente isso o que nos permite fazer escolhas diferentes. Conseguir construir algo novo, algo que é muito mais grandioso do que aquilo que nós realmente temos hoje, né? E aí, gente, o que acontece é que a gente começa muitas vezes de forma inconsciente a ter pensamentos, né? Pensamentos de falta, pensamentos de escassez, pensamentos que não são assim tão grandiosos, né? E isso começa a nos conectar com essas situações interessantes que vão acontecendo. E aí a gente começa a criar um ciclo vicioso na nossa vida, que é o quê? Começa aqui no pensamento, aquele monte de pensamento de cocôzinho na sua vida, criando um monte de situações interessantes. E aí quando você tá vivendo essas situações interessantes, seja bem-vinda, Cláudia. Podcast incomodando por aqui também. Só bora. E aí o que acontece? E aí quando você começa a criar aquele monte de caca na sua vida, que na verdade começou lá com os seus pensamentos, que podem ser inconscientes, tá? Você começa a viver o trauma e o drama. E aí você começa a olhar tudo aquilo à sua volta e você começa, sabe? Poxa vida, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa tão legal, por que eu tô passando por isso, né? E aí, gente, o que acontece? Quando a gente entra nesse ciclo vicioso, a gente começa a acreditar que nós não temos saída. E isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira que a gente conta para nós mesmos. E eu te convido agora a olhar para a sua vida, para todas as situações que você está vivendo hoje, que você não gostaria mais de estar vivendo, mas que você acredita que você não tem saída. Tudo que isso tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir, descriar tudo isso agora, sim ou não? Sim ou não? É só uma escolha. É só uma escolha, né? Eu falo muito aqui sobre a questão da transição de carreira, né? Porque para mim é um exemplo muito perfeito sobre isso, né? Porque quando eu estava lá na CLT, que eu tinha um salário que eu acreditava que era muito interessante aqui nessa realidade, né? E eu vivia ali no medo de ser mandada embora, no medo de perder a minha renda financeira, e naquele momento eu acreditava que eu não tinha escolha. Naquele momento eu acreditava que eu não tinha saída daquela situação. Só que percebam que era apenas um ponto de vista, era apenas um ponto de vista criando aquela realidade, sabe? E muitas vezes a gente vive isso em relação a relacionamentos, em relação a dinheiro, em relação a doenças, gente, em relação a tudo, sabe? A gente olha e olha, coitadinha de mim que isso aqui tá acontecendo. E durante muito tempo, gente, eu também fui a pessoa que contou as historinhas, né? Porque o que a gente faz de forma inconsciente também é não só viver os traumas e os dramas dessa realidade, mas começar a compartilhar com as outras pessoas. E aí, olha o que a gente começa a criar na nossa vida, né? Começou ali com um pensamento, aquele pensamento ele começa a gerar um sentimento, então, preste atenção nesse ciclo aqui. Eu começo a pensar que se trocou o presidente, vai começar uma crise econômica, uma crise financeira, e aí eu começo a sentir todo aquele peso desses pensamentos que eu tô, tá? E aí, gente, esse pensamento, ele vai criando um sentimento dentro da gente, talvez um sentimento de falta, talvez um sentimento de escassez, um sentimento de medo. O sentimento do medo, gente, ele é muito poderoso. Ele é um dos que mais criam cacas na nossa realidade e a gente não se dá conta disso. Quantos medos você tem aí que são inconscientes, sabe? Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa que está justamente nessa situação de transição de carreira e ela me falou exatamente isso. Dani, eu tenho muito medo de sair da empresa. E aí percebam, gente, quantas vezes a gente se paralisa por situações que não aconteceram ainda. Não aconteceram.
tá? Só que esse sentimento, ele vai alterando todo o teu padrão vibracional. Então, ó, a pessoa hoje, ela tá empregada, ela não está mais satisfeita nesse trabalho que ela tá, a vontade dela consciente é de sair desse emprego, mas inconscientemente ela tem muito medo de fazer isso. E quando eu crio esse muito medo de fazer isso, percebe o que eu tô atraindo de forma inconsciente para minha vida? Só que a gente faz isso o tempo inteiro, sabe? A gente acha que só acontece lá com o vizinho, que na nossa cabecinha não acontece mais. E eu quero chamar a atenção aqui, principalmente da galera que acredita que tá na consciência. Porque muitas vezes, quando a gente já tem ferramentas, quando a gente já acessou ferramentas que nos ajudam a expandir a consciência, e aí você pensa que sabe, mas não adianta você saber se você não está sendo a ferramenta, se você não está aplicando aquilo na sua vida. E aí, gente, ó, pergunta poderosa, quando você sentir um medo aí na sua vida que te paralisa e que vai criar um monte de caca na sua realidade, se pergunte, verdade, esse problema existe hoje na minha realidade? Verdade, esse problema existe hoje na minha realidade? Quem aqui tá caindo ficha, gente? Quem aqui tá caindo ficha? Deixa foguinho aí pra eu poder saber que tá caindo ficha. E aí perceba quantas vezes a gente perde o nosso tempo, a gente perde a nossa energia, sabe? Preocupados e com medo de situações que ainda não aconteceram. Por quê? Porque nós estamos nas projeções mentais, porque nós estamos nas expectativas, porque a nossa cabecinha tá aqui no hoje pensando na conta que vai vencer mês que vem, como que vai ser o final do ano, como que um monte de coisas que não aconteceram ainda. Em vez de se reconhecer como co-criador da realidade, sabe? Em vez de reconhecer a capacidade que nós temos através da nossa escolha de criar absolutamente tudo aquilo que a gente realmente esteja escolhendo criar na nossa vida. Verdade, esse problema existe hoje na sua realidade? E se sim, né, verdade, será que eu posso mudar isso? Será que eu posso mudar isso? Porque às vezes acontece outra situação também, né? Às vezes você tá ali com uma situação interessante hoje que não depende diretamente de você. Mas quantas vezes a gente também perde o nosso tempo e a nossa energia querendo mudar situações que envolvem outras pessoas, que envolvem as escolhas de outras pessoas. E aí a gente vai criando, ó, preocupação, né? Sentimento de medo. Um monte de coisas que não ajudam a gente a criar coisas mais grandiosas, né? Quais são as historinhas de dor que você vem contando? Quais são as historinhas de dor que você vem se alinhando e concordando? Sejam suas, sejam de outras pessoas, porque olha, aqui tem um alerta também, né? Quantas vezes, olha só o que acontece. A sua amiga, né? A sua amiga, ela vem compartilhar com você, abrir o coraçãozinho dela e aí ela te fala, olha, meu marido, ele tá me traindo, você não sabe, olha que sacanagem que ele tá fazendo comigo, você não tem noção do que ele fez comigo. E aí perceba que nesse momento a gente está criando uma vítima e a gente está criando um algoz. E aí a gente começa a fazer os julgamentos de toda a situação, sabe? Poxa, coitadinha dela que tá acontecendo isso. Poxa, que filho da mãe que tá fazendo isso. E isso, gente, em relação a tudo, sabe? Às vezes ela tá vindo falar do chefe dela. Que o chefe dela é um canalha, que o chefe dela faz isso, que o chefe dela faz aquilo outro. Ela é a boazinha. E o chefe é o canalha, é o cara que não presta. Só que perceba que todo julgamento é injusto, porque nós não temos todas as informações. Só que da mesma forma que eu tô trazendo o exemplo da sua amiga, né, que traz essas historinhas pra você, quantas vezes é você que tá contando essa história? Não porque você seja uma pessoa má, não é sobre isso, tá, gente? É sobre a gente não ter consciência do que é a verdade, do que de fato está acontecendo, que muitas vezes a gente não tá tendo a autorresponsabilidade sobre a nossa vida, que muitas vezes a gente não tá reconhecendo o que no nosso comportamento está criando aquela situação na nossa realidade.
E aí a gente se coloca nessa posição de vítima. Nós somos a vítima e os outros são os algozes. Nós somos os bonzinhos e as outras pessoas são as más. E aí percebam o ciclo que se cria nisso. E aí, gente, o que tem de muito importante nessa história toda? A vítima, ela precisa ser cuidada. A vítima, ela não reconhece a capacidade dela de sair dessa situação. E mais do que isso, a vítima não pode criar dinheiro. Olha que consciência aqui. A vítima não pode criar dinheiro. E se você tá com dificuldade de criar dinheiro aí na sua realidade, eu te convido agora a olhar quais são as historinhas de estimação que você tem contado para você mesmo e para as outras pessoas, onde você se coloca de vítima da sua realidade. Das coisas que estão acontecendo, que na verdade não estão acontecendo, são as coisas que você mesma está criando. E que a hora que você escolher não ser mais vítima do que está acontecendo e escolher algo novo, algo grandioso, mudar a sua realidade a partir das suas escolhas, tudo mais é possível, porque nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades. Então, todas as historinhas que você vem contando para você mesma e para o mundo, se colocando num lugar de vítima, em vez de co-criadora da sua realidade, em vez de reconhecer a potência que você é nesse planeta, em vez de se reconhecer como co-criador de tudo aquilo que você verdadeiramente está escolhendo. Vamos destruir e descriar todas essas historinhas. Vamos destruir e descriar todos esses lugares onde você vem se colocando de vítima, onde você não vem reconhecendo que sim, você tem escolha e que a partir das suas escolhas você é capaz de criar algo ainda mais grandioso, não só para você, mas para todo o planeta. Porque, gente, quando a gente escolhe algo diferente, quando nós escolhemos ser a energia do que se requer, tudo à nossa volta se modifica. Muitas vezes a gente não precisa abrir a nossa boca para dar uma palavra, sabe? É a nossa energia. A nossa energia, ela é capaz de transformar o nosso ambiente, as pessoas à nossa volta. Sabe? Quando as pessoas elas começam a olhar para você e você não precisa falar nada, mas as pessoas começam a perceber que você tá diferente, que algo novo está acontecendo na sua vida, e isso desperta o interesse das pessoas de começarem a prestar mais atenção em você. O que é isso? O que é isso que você tá fazendo, que você tá tão diferente? Nossa, parece até que tá mais bonita, tá mais jovem. São só as nossas escolhas. São só as nossas escolhas, né? E aí, gente, não existem vítimas nesse planeta. Enquanto a gente não entender e reconhecer isso, a gente não consegue sair desse lugar, sabe? De coitadinha de mim que isso aqui tá acontecendo. Não existem vítimas. Mas quantas vezes a gente se coloca nesse lugar? Quantas vezes a gente se coloca nesse lugar? Quando a gente começa a reconhecer, gente, que tudo aquilo que nós plantamos é o que nós estamos colhendo. Isso não sou eu que estou falando, não é a Daniele. Isso é uma lei universal, a lei da semeadura. Se nós temos, né, um ser infinito, um ser que é infinitamente bondade, que é infinitamente generosidade, o que faria esse ser que a gente chama de Deus nessa realidade fazer uma pessoa, sabe, ter uma vida grandiosa, uma vida feliz, uma vida, sabe, cheia de conquistas, de realizações, de coisas, sabe, que a gente considera que são incríveis nessa realidade, e fazer uma outra pessoa viver uma vida de escassez, de falta, de dor. Vocês estão percebendo, gente, que isso aqui não tem nada a ver com Deus, sabe? Mas com as coisas que a gente atrai para nossa realidade. E o que dá um nó na nossa cabeça? É que muitas vezes a gente olha para essa vida que nós estamos vivendo agora, onde nessa vida nós nos consideramos os bonzinhos, né? Os seres conscientes, os seres que fazem a caridade, que são benevolentes, que não falam mal de quase ninguém, que não sacaneiam quase ninguém. E a gente olha as cacas acontecendo na nossa vida
E a gente vai para esse espaço do vitimismo. Caramba, coitadinha de mim, né? Tão boazinha, por que que eu tô passando por isso? Por que que Deus está me fazendo passar por essa situação, sabe? Quando na verdade, gente, a gente pode não saber de forma consciente, mas tudo o que nós estamos vivendo é colheita daquilo que em algum momento nós plantamos. E se em algum momento nós plantamos, como seria escolher não perpetuar mais esse ciclo? Não perpetuar mais esse ciclo de dor, esse ciclo de vitimismo, esse ciclo que você continua acreditando que não tem escolhas quando na verdade você tem, né? E ainda pegando, né, esse exemplo de agora, da gente olhar para a nossa vida, né, para o momento de agora e a gente não conseguir entender o que está acontecendo agora, porque a gente não tem acesso a todas as informações do passado. Isso muitas vezes acontece, por exemplo, quando a gente está no hospital, que a gente vê um velhinho lá largado, abandonado pela família, e aí a gente entra nesse espaço, sabe, do julgamento. Caramba, essa família só tem, né, gente ruim que sacaneou essa pessoa. Só que quantas vezes, gente, aquela pessoa que tá lá naquele momento que hoje a gente considera aquela pessoa como vítima, quantas vezes aquilo também é resultado das coisas que ela plantou a vida inteira, sabe? Ninguém vira bonzinho da noite pro dia, sabe? E quando eu falo isso, gente, o que eu quero dizer é que a gente não muda a nossa realidade porque a gente partiu dessa vida para outra, sabe? Às vezes a gente cria essa ilusão de que, morreu, sabe? Virou a melhor pessoa do mundo, ou ficou doente e virou a melhor pessoa do mundo. Não é sobre isso, sabe? E é por isso que a gente não pode julgar, não julgar as outras pessoas e inclusive não criar julgamentos sobre nós mesmos. Nem pro lado bom, nem pro lado ruim, sabe? E por que as famílias, elas enfrentam tantos desafios? Você já parou para pensar por que tantos desafios dentro das famílias, gente? Tantas situações interessantes aí de mães com filhos, de filhos com pais, de irmãos que não conseguem se entender de forma alguma e que muitas vezes nessa realidade a gente olha para aquilo, né, e a gente começa a julgar, caramba, que mãe, filha da mãe, né? Caramba, que pai sacana, que, enfim, faz isso ou deixa de fazer isso, né? Só que a gente não sabe o que tá por trás disso. A gente não sabe o que tá por trás disso. Então, não vamos trazer a energia do julgamento, porque a energia do julgamento ela também não cria mais pra gente, e muitas vezes ela nos coloca nesse espaço de vítima, enquanto a gente coloca outras pessoas no espaço de algozes da nossa realidade. E aí, gente, eu li um livro, né, eu recebi até num grupo de trocas que eu tenho. Se você é terapeuta, lá no link da bio você encontra o link do grupo de trocas terapêuticas. E aí uma pessoa deixou lá o link de um audiolivro que, assim, eu fiquei apaixonada, ele fala sobre as 5 feridas emocionais da Lise Bourbeau, né? E dentro dessas feridas, a autora, ela vai trazendo justamente isso, como a gente vai criando máscaras sociais para poder lidar com essas feridas que nós trazemos, né? Que não são feridas de agora, mas que geralmente dentro da nossa família a gente tem pessoas que estão fazendo esse mesmo tipo de resgate. E aí, mais uma vez, né? O que esse livro ele tem a ver com o que nós estamos conversando aqui? Esse livro ele traz a consciência num outro nível, né? É justamente essa questão de que aqui não tem vítimas, né? A gente só tá reproduzindo, a gente só tá colhendo coisas que em algum momento a gente plantou. E se em algum momento a gente plantou e a gente está colhendo isso, como seria escolher plantar coisas diferentes? E perceba que é uma escolha também, que é uma escolha. E como que as barras de Axis podem te ajudar a superar tudo isso, né? Isso durante muito tempo aconteceu comigo. Eu não sei se você já leu sobre a lei da atração, talvez você já tenha lido muitos livros, talvez você já tenha estudado muito sobre isso. E muitas vezes a gente começa a se perguntar, né? Poxa, mas será que isso realmente funciona?
Quantas e quantas e quantas milhares de pessoas, gente, começam a questionar se a lei da atração ela realmente funciona, quando na verdade a gente também está falando de uma lei universal. Por quê? Porque acontece exatamente isso, né, que a gente estava falando lá no comecinho, que é você já ter consciência, você sabe como é que as coisas funcionam cognitivamente, mas você não consegue mudar esse ciclo. E aí você se percebe fazendo as mesmas escolhas inconscientes, criando os mesmos problemas, voltando para a mesma situação. E quando a gente tem as nossas barras corridas, né, que são 32 pontos na nossa cabeça, o que acontece é que a gente consegue fazer essa liberação energética de pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando limitações na nossa realidade. E se a gente não tem pontos de vista sobre as coisas, tudo passa a ser possível, né? Se você, por exemplo, deixa de ter um ponto de vista que somente aquele emprego é a fonte de renda disponível para você nesse planeta, e perceba, gente, o tamanho da mentira que tá aqui dentro disso, né? Mas naquele momento eu acreditava que aquela era a única fonte de renda que estava disponível para mim nesse planeta, de tantas outras possibilidades. E quando a gente está funcionando a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, a gente começa a acreditar que nós não temos escolhas. Quando a gente começa a limpar isso, né? E dentro da classe de barras você vai aprender como fazer isso, né? Quando você começa a fazer perguntas, ok, que eu criei tudo isso aqui, que consciência se requer nessa situação? Eu posso mudar isso? Se eu posso mudar isso, como eu posso mudar essa situação? E aí, gente, são sempre as perguntas que abrem espaço para que algo novo apareça na nossa vida. E as barras de Axis não são cognitivas, são energéticas, né? É uma ferramenta energética de expansão de consciência. Então, quando você já sabe, mas mesmo sabendo, você não está conseguindo usar as ferramentas ao seu favor, o conhecimento ao seu favor, as barras de Axis, elas podem te ajudar energeticamente fazendo essa liberação. E o que mais é possível que você nunca considerou? E se você nunca mais precisasse se colocar nesse espaço de vítima, e se você pudesse perceber que você tem total escolha sobre absolutamente tudo na sua vida, e se você pudesse escolher ser a energia que se requer, se você pudesse escolher ser a mudança que se requer nesse planeta, o que mais seria possível a partir da sua escolha? Tudo que está impedindo nesse momento de você reconhecer a sua grandiosidade, toda a sua capacidade de mudança e de transformação, não só na sua vida, mas no planeta. Vamos destruir, descriar tudo isso agora? Por favor. E quem já tem classe de barras, agora é a hora de usar o enunciado aclarador, né? O enunciado aclarador dentro da classe de barras é uma ferramenta que nós utilizamos para trazer todas essas energias à tona e destruir e descriar tudo isso. E o que mais seria possível na sua vida se você tivesse ferramentas para te ajudar a mudar aquilo que você realmente escolhe mudar na sua vida? E se você pudesse se conectar com as infinitas possibilidades? E se você pudesse perceber que você tem total escolha? O que mais seria possível na sua vida que você nunca considerou? Quando a gente começa a usar a ferramenta, né, a gente começa a funcionar a partir do ser, nos reconhecermos como seres infinitos. Será que um ser infinito escolheria viver no trauma e no drama? Será que um ser infinito escolheria não ter escolha? Será que um ser infinito realmente tem problemas? Será que um ser infinito viveria o que você está vivendo hoje na sua vida? Essa é uma pergunta muito poderosa também. E barras é sobre a gente aprender a receber de tudo e de todos sem julgamento, né? Esse final de semana eu estive em Copacabana e aconteceu assim uma situação bem interessante comigo, né? Copacabana a gente percebe muito ali essa questão da discrepância social, né? Das pessoas que têm muita grana e das pessoas que estão ali como pedintes, né? E quantos julgamentos a gente cria na nossa cabeça quando a gente vê um pedinte?
De, pobre coitadinho. Quando a gente tem esse pensamento, perceba o quanto que a gente está desempoderando aquela pessoa que é um ser infinito, assim como você é. E é isso que a consciência traz. A consciência, ela permite que a gente possa começar a perceber e ter um novo olhar diante da vida que a gente não conseguia ter antes. Até bem pouco tempo atrás eu olhava para essas pessoas e eu sentia pena delas. Olha aqui o sentimento. Quantas vezes a gente olha para essas pessoas e a gente sente pena delas? E quantas vezes a gente olha para essas pessoas e a gente faz um julgamento, coitadinho dessa pessoa, vítima, preciso ajudar. E a gente se coloca nessa situação, numa posição de salvador. Eu preciso ir lá ajudar essa pessoa. Quais são as situações aí na sua vida, na sua família, no seu círculo de amizades, onde você está se colocando numa posição de salvadora, achando que você está ajudando a pessoa, quando na verdade, quando você vai lá e se coloca nessa posição de salvadora dessa pessoa, você, na verdade, você está desempoderando essa pessoa. Porque na posição de salvadora, gente, a gente não ajuda ninguém a reconhecer a potência que tem e a capacidade de mudar a sua realidade. E ajudar, gente, é diferente, sabe? Por quê? O que eu quero trazer aqui é a energia do julgamento, sabe? Às vezes aquela pessoa, ela tá numa situação mas tão desafiadora, que naquele momento pode ser que ela não esteja conseguindo sozinha e que nós vamos ajudar. Mas ajudar é diferente de você colocar as pessoas nas suas costas e querer fazer por elas. E quantas vezes, né, a gente acredita que ser boazinha é o que se requer nesse planeta. Quantas vezes a gente acredita que ser boazinha é colocar todo mundo da sua família nas costas e carregar as pessoas como se isso fosse criar algo mais grandioso para você e para elas, quando na verdade não é. Quando na verdade a gente não está permitindo que essas pessoas, elas também assumam a autorresponsabilidade pelas escolhas que elas fizeram. E se elas criaram aquilo na vida delas, elas têm total possibilidade de criar algo novo, de criar algo grandioso. E aí, gente, qual foi a outra consciência que me veio, né, sobre os pedintes? É que essas pessoas, elas estão dispostas a receber de tudo e de todos. Elas também não têm julgamentos. Elas estão ali pedindo para quem quiser ajudar. E quantas vezes a gente também não está disposto a receber de tudo e de todos. A gente só quer receber dos amigos, a gente só quer receber das pessoas que a gente acha que são legaizinhas com a gente só quer receber do chefe maravilha, maravigold, né? Quando na verdade todas as pessoas que entram em contato com a gente, elas são oportunidades de crescimento pra gente. Elas são oportunidades de evolução pra gente e pra elas mesmo. Sabe, todo mundo que te enche o saco aí, que você acha que, putz, essa pessoa, primeiro, ela foi atraída por você. Ela não tá na sua vida por acaso, né? E às vezes dói a gente ouvir isso, gente, mas consciência é isso, consciência inclui tudo. E se você pudesse começar a se perguntar, opa, isso aqui tá me incomodando, o que eu preciso aprender com essa situação? O que existe em mim que precisa ser trabalhado em mim, que tá mantendo essa situação em existência? E tudo que isso é, tudo que isso representa, tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir, descriar, sim ou não, gente? Sim ou não? Enunciado aclarador. Enunciado aclarador. Já eu passo as informações, o Elderson, sobre a próxima classe. Gratidão pela sua presença aqui. E aí, gente, muitas vezes a gente não tá disposta a receber das pessoas, de todas as pessoas, porque a gente tá nesse julgamento. E quantas vezes a gente entra nesse julgamento achando que a gente é mais e que aquela pessoa é menos, e por isso a gente não pode receber dela. Isso é só um julgamento. E isso também não cria mais para nossa vida, né? Saber é diferente de conseguir lidar com isso. Barras de Axis não é cognitivo, não é cognitivo. E se nós estivéssemos dispostos a receber também dos pedintes, o que a gente tem a aprender com toda essa situação? O que mais é possível? Perceba que é só uma escolha. Pode ser que seja uma escolha inconsciente ainda para eles, mas em algum momento isso virá à tona.
Em algum momento isso virá à tona. E o que mais é possível? O que mais é possível? Welderson, domingo teremos classe de barras de Axis no Nova América, do lado ali da estação do metrô, dentro do shopping. Dia 25 de junho teremos classes de barras de Axis no Recreio, tá? Lá no Espaço Despertar, em frente ao posto 12, gente, de frente pra praia, com aquela vista linda ali, né? Da Pedra do Recreio. Dia 2 de julho estaremos em Niterói. E se você também está escolhendo receber mais, acessar mais, conhecer mais sobre as ferramentas energéticas, sobre as ferramentas de expansão de consciência, numa classe de barras de Axis, além de você aprender tudo sobre as barras, sobre os 32 pontos na cabeça, sobre cada uma das áreas às quais esses pontos eles são relacionados, porque, gente, nós temos um ponto do dinheiro, temos um ponto da comunicação, temos um ponto da cura, temos ponto da sexualidade, são 32 pontos ao todo, né? Só que eu gosto de trazer isso à tona também, que uma classe de barras de Axis, ela vai muito além de você aprender sobre a ferramenta da barra de Axis. Ela é, na verdade, um grande convite para que você possa escolher uma nova forma de existir nesse planeta, que está muito além dos traumas e dos dramas que nós estamos vivendo hoje, mas conectado com as infinitas possibilidades. Conectado com as infinitas possibilidades, o que mais é possível, que você nunca considerou. O que você pensa ser impossível, que se você permitisse as possibilidades, atualizaria uma nova e gloriosa realidade na sua vida. É só uma escolha, é só uma escolha. Gratidão por ter escolhido ficar aqui comigo nessa manhã, nessa live de hoje. E o que mais é possível a partir de toda essa consciência que veio aqui à tona. E como pode melhorar tudo isso. Vou deixar a live gravada. Se fizer sentido para você, deixa lá seus comentários. Qual foi o principal insight que você teve aqui assistindo essa live? Como que ela acrescentou na sua vida? Se fizer sentido para você, compartilhe com outras pessoas também. Mais informações é só clicar lá no link da bio também. Um beijo grande, gente. Beijo grande.